Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com o filme O Triunfo, a história de Ron Clark, que é um daqueles filmes baseado em fatos reais, que conta a história de um professor que faz a diferença numa turma complicada, num bairro da periferia. Tenho certeza que você já viu algum filme desse tipo. Embora tenha duas coisas que eu quero ressaltar sobre esse filme aqui. A primeira é que o protagonista, o professor Clark, é vivido no filme pelo ator Matthew Perry, o famoso Chandler Bing do Friends. E a segunda é que geralmente filmes assim retratam uma realidade de uma turma um pouco mais velha, né, no ensino médio. Mas esse aqui é com uma turminha mais nova, o que traz um diferencial. Se você gosta desse tipo de filme, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com O Triunfo. No filme, o professor Clark é um profissional muito querido e com ótimos resultados em escolas do interior. Mas aí ele resolve se desafiar e vai para Nova York trabalhar em escolas mais precárias, em bairros mais pobres. E você quer dar aula? Aqui no Harlem? Sim. Então você vai precisar de outra lista. Advogados criminais. Porque é só você pisar numa dessas escolas que você vai sair carregado na horizontal. Imagina que absurdo procurar escola no Harlem para lecionar. Você não vai chegar. Tá bom, obrigado. E aqui já vai a minha primeira ponte, porque às vezes a gente quer só calmaria, né? A gente quer uma vida que não é um problema você viver dentro da sua zona de conforto, não tem nada demais nisso. Mas se você viver uma vida que não tem nada demais, a sua vida não vai ter nada demais. Se você quiser uma vida que faz real diferença, profunda na vida das pessoas à sua volta, você vai ter que pisar fora do barco, né? Sair da sua zona de conforto, como o Ron Clark faz aqui nesse filme. As escolas de Nova York estão implorando por bons professores. Saiu no jornal que não há candidatos. Papai, todo ano eu digo aos meus alunos para ir fundo no que eles querem da vida, sonhar alto, correr riscos. É hora de eu começar a praticar aquilo que eu digo. Quando ele assume a classe mais problemática de uma escola difícil lá do Queens, ele começa a apresentar para os alunos responsabilidade e disciplina. A turma é caótica, virada no giraia, mas ele se mantém firme e resiliente. Várias vezes eles detonam com a escola, picham toda a sala de aula, as coisas, as propriedades do Ron Clark, mas com muita paciência e determinação ele segue, repinta tudo várias vezes, né, e continua apresentando para eles responsabilidade e disciplina. Essas duas palavrinhas aí, elas são bem mal vistas hoje em dia no meio da educação, não é? Como se você não pudesse contrariar a vontade de ninguém. A famosa educação positiva, que você não pode dizer não para as crianças. Só que isso é uma tolice. A criança, ela precisa de limites. Ela precisa sim de responsabilidade e disciplina. E é o adulto que tem que ensinar essas coisas para elas, com amor e paciência, sim, mas também com autoridade e firmeza. E assim, os alunos ali aos pouquinhos passam a respeitá-lo. Eu quero que todos vocês deem uma boa olhada em sua nova sala limpa. Eu vou sujar tudo de novo. Eu não vou perguntar quem destruiu. Só que é um processo complicado, né? Tem vários alunos ali que seguem intransigentes por um bom tempo. Ele chega ao ponto de quase desistir de tudo, porque tem uma hora que ele fica com tanta raiva de uma menina que ele ergue a carteira dela assim com a menina e tudo, né? E aí ele fica se sentindo mal por ter perdido a cabeça e pensa seriamente em abandonar, deixar pra lá o que ele estava fazendo. Só que aí ele conversa com alguém que leva ele a refletir e a abandonar essa ideia. Veja, a gente só falha quando a gente se cansa de fazer o bem e desiste. Ah, e também é muito importante ter pessoas à nossa volta que vão nos impulsionar para o caminho certo e vão nos ajudar a não abandonar o nosso propósito. Bom, eles já viram esse tipo de raiva antes. Sim, mas não de mim. Eu perdi o controle. O quê? Se sentiu impotente? Eles se sentem assim todo dia.
São crianças que podem fazer qualquer coisa que eu pedir a eles pra fazer, só não querem. Aí... hoje eu desisti. Não desistam, não. Mais adiante no filme, então, ele tenta algumas aproximações diferentes da turma, despertando neles a curiosidade e sendo mais vulnerável. Ele faz isso, por exemplo, através daquele desafio do leite e também tentando aprender com eles a pular corda no intervalo. Acham que eu não aprendo a fazer isso? Não. Tá bom, então vamos combinar assim. Se eu aprender a pular corda, aí vocês vão aprender alguma coisa comigo. O quê? Tudo o que precisam saber neste ano letivo. Uma outra bela ponte, eu diria. Afinal, não é sobre simplesmente você ensinar conceitos teóricos. É sobre você formar o caráter de outra pessoa, e isso demanda relacionamentos. Só quando o outro passa a nos enxergar como seres humanos, né, de certa forma iguais a eles, é que nós vamos ganhar o seu respeito, a sua atenção, o direito de ser ouvido. Já mais perto dos exames finais, o professor pega uma pneumonia e aí ele começa a passar mal, só que ele não quer deixar de trabalhar porque ele quer ajudar os alunos, e aí ele negligencia, né, os seus próprios sintomas e ele vai ficando cada vez pior, a ponto dele desmaiar em sala de aula e ter que ser afastado. Nesse período, então, que ele está obrigado praticamente a ficar de repouso, ele ainda grava alguns vídeos para manter a turma dele focada, né, no aprendizado e continuarem avançando ali para prestarem os exames. A ponte aqui é que não é possível você cuidar das outras pessoas se você não cuidar da sua própria saúde primeiro. Isso é muito importante e a gente precisa levar isso a sério. Além do mais, graças ao avanço da tecnologia, tem muitas formas da gente contornar os nossos problemas sem ter que abdicar de cuidar da nossa própria saúde. Pode ir pra casa e tem que ficar de cama por 2 semanas. No mínimo. Não dá, eu não posso fazer isso. Ou isso, ou posso internar o senhor agora mesmo, Sr. Clark. Por fim, a turma vai muito bem no exame, surpreende os pais, os professores, o diretor. Tudo isso porque alguém resolveu acreditar neles, no potencial que eles tinham e incentivá-los, né, capacitá-los a alcançar esses sonhos. Os alunos, por sua vez, demonstram a sua gratidão ao professor, né, e reconhecem o impacto enorme que ele teve na vida deles. Então, por um lado, você precisa acreditar no sonho das pessoas à sua volta e, por outro, você também precisa ser grato e reconhecer o que as pessoas têm feito e semeado na sua vida. Nós precisamos olhar para a próxima geração dessa mesma forma, acreditando neles, né, sendo exemplos para eles como mentores, professores, mesmo como tios, avós, pais. Eles precisam ver em nós pessoas que levem eles a sonharem grande, a não desistirem, a continuarem tentando, praticando, se esforçando até eles atingirem os seus objetivos. Afinal, como dizia Jesus, tudo é possível ao que crer. Sr. Clark, por apoiar a gente, até quando recusamos ajuda, por inspirar a gente a sonhar alto. Pois é. E por bancar o bobo pulando corda, o senhor foi eleito o professor mais mandão da área. E essas foram as minhas pontes com O Triunfo, a história de Ron Clark, que você pode assistir no Amazon Prime, mas também dá pra ver ele na íntegra no YouTube sem pagar nada. A qualidade não é lá essas coisas, né? Mas pra quem não tem outra forma de assistir, vale a pena. No mais, não esquece de seguir o Ponte do Reino nas redes sociais também. Eu tenho postado no Instagram uns vídeos mais curtos de terça-feira. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.